Aposto que alguém já te falou que você tem que pagar o INSS para ficar protegido. Mas essa pessoa te ensinou como que você paga? Onde que você vai fazer essa tal GPS, essa guia para você pagar? Qual que é o código? Qual o valor que você coloca? Já parou para pensar? São coisas que, para mim, que sou advogada especialista em INSS, faz parte do meu dia a dia. Eu faço isso várias vezes. Mas às vezes você nunca fez e não tem ideia de por onde começar. Eu te entendo. Se é uma dúvida muito comum sua, se você já se viu sem saber exatamente, ou você já até fez, mas será? Fiquei com aquela pulguinha, será que eu fiz certo? Então fica aqui nesse vídeo, que é isso que a gente vai falar hoje. Vou deixar essa caneta aqui de lado, porque não vou escrever, hoje eu vou fazer melhor, hoje eu vou mostrar na tela. Eu sei que pode ser que você utilize mais o celular do que o computador. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar pelo computador, porque ele mostra de uma forma mais aberta. Então, para você ter essa primeira visão. Se você for fazer no seu celular e sentir dificuldade, falar, Tarine, ficaria mais legal se você me mostrasse como é pelo celular também. Deixa aqui no comentário, que aí eu posso gravar um outro vídeo, só que filmando a tela do meu celular. Talvez fique mais fácil ali para você, tá bom? Primeiro de tudo, o que você precisa saber? Tem uma informação que, se você não souber, você não vai conseguir emitir a GPS, que é a Guia de Previdência Social. Que informação é essa? É o NIT, o Número de Identificação do Trabalhador. Ele funciona como se fosse um CPF, só que do trabalhador. A gente usa ele para fazer informações trabalhistas e previdenciárias do INSS, que é isso que a gente quer fazer agora. Se você não sabe qual é o seu NIT, calma, tem solução. Eu vou te mostrar agora como que você vai achar essa informação. Então aqui, uma tela em branco do Google no meu navegador. O que a gente vai fazer? A gente vai pesquisar aqui meu INSS. Pesquisa por este site. Se você não tem o navegador, você quer fazer direto pelo aplicativo do seu celular, você pode também, é só você baixar o aplicativo Meu INSS. Quando eu clicar aqui no meu INSS, o meu já está logado. Eu já fiz o login, né? Porque senão vão aparecer os meus dados. E a gente não quer divulgar isso na internet. Então, o seu vai aparecer a tela inicial para você fazer o login com uma coisa que é dados da conta Gov. Se você não tem ainda a conta Gov, você precisa partir daí. Você precisa criar a sua conta Gov. Talvez você tenha, porque ela é uma conta que a gente usa muito agora, porque o governo unificou tudo no mesmo sistema. Então a gente usa ela para acessar a carteira de trabalho digital, a gente usa para acessar a carteira de vacinação, o Detran, o próprio meu INSS. Então talvez você já tenha. Se você tiver, você vai usar o seu CPF e a senha que você já tem da senha Gov. Se você não tem, na hora que você clicar aqui e colocar o seu CPF, ele vai te falar o passo a passo para criar. Então, se preocupa não que você vai conseguir fazer isso rapidamente. O meu já vai abrir direto na página inicial. Então, essa daqui é a página que aparece logo que você entra no meu INSS. Se você tiver pelo aplicativo, ela vai aparecer com essas mesmas informações, só vai mudar o layout, ou seja, a forma como vai aparecer na sua tela, porque como o do celular é menorzinho, ele aparece mais espremidinho, mas você vai conseguir ver do mesmo jeito. Como que você faz? Tá vendo que aqui tem uma lupinha, ó? E ele tá perguntando do que você precisa. Se você vier aqui e digitar NIT, que é o que eu quero saber o NIT, ele vai aparecer um benefício, tá? Uma pensão que não é o que a gente está buscando, tá? Então, o que você tem que pesquisar? Pesquisa por cadastro. Meu cadastro, que é esse último aqui, tá? Ou se você quiser já digitar bonitinho, meu cadastro, aí vai aparecer só ele, tá? Eu não vou clicar aqui, porque na hora que ele abre, ele já abre com todos os seus dados, nome do pai, nome da mãe, endereço, CPF. Gente, eu não quero esses dados meus assim na internet. Então, o que eu fiz? Eu já abri o meu cadastro e já deixei prontinho na parte da tela
em que tem a informação que a gente precisa, tá? Por isso que eu não vou clicar aqui, mas é só você clicar e aí você vai abrir a tela. Você vai rolar a tela até você chegar no finzinho dela, que aí vão ter, ó, número de inscrição do trabalhador. Tá vendo? O NIT. Olha só que coisa engraçada. Eu tenho vários, tá? Eu já fui funcionária pública, eu já trabalhei de carteira assinada, depois eu deixei o serviço público, aí eu fui trabalhar de carteira assinada de novo. Eu tenho empresa no meu nome, eu já paguei como autônomo. Então, eu sou a maior prova social previdenciária que existe, porque, nossa, eu já fui filiada ao INSS de várias formas, já fui filiada do regime próprio, então eu posso falar para vocês que eu tenho muitos problemas que eu já tive que resolver com o INSS meus. Um deles é essa questão do NIT, mas isso é assunto para outro vídeo. Hoje, o que eu quero falar para você? Percebe que ele tem as primeiras informações aqui, então ele tem a data que foi cadastrado. O meu foi cadastrado em 2010, que foi quando eu tive o meu primeiro emprego com carteira assinada, tá? Ele é o meu NIT principal, tá vendo o número dele aqui? É esse número que a gente está buscando. Aqui abaixo vão aparecer outros números, tá vendo? Esse outro NIT secundário, esse outro NIT secundário. O que importa pra gente é o quê? O principal. Então, a gente vai pegar esse principal e vai copiar ele. Aqui no computador eu vou dar um Ctrl C ou copiar. É esse número que eu preciso. Se você não tem ele anotado em nenhum lugar, agora é o momento de você anotar. Então já anota aí para você ter esse número, porque a gente usa ele demais, tá bom? Se você digitar um número errado, vai aparecer o nome de outra pessoa ou vai dar errado falando que esse NIT não é que esse NIT não é de ninguém. Agora, se você for fazer preenchendo, porque tem algumas situações em que a gente precisa preencher manualmente. Assunto para outro vídeo também, tá? Mas se você for fazer preenchendo, é um número que você preenche. Se você preencher um númerozinho errado, isso pode te atrapalhar muito no futuro. Então, anota certinho e salva num lugar seguro esse dado, tá bom? Você fez isso, tem o seu NIT, aí a gente vai partir então para o que é a emissão da guia de previdência social. Vou abrir aqui uma outra guia. Essa guia você vai pesquisar assim, ó. Eu estou fazendo bem simples, eu posso te dar o site, tá? Inclusive eu vou deixar o site aqui na descrição, mas não tem nada mais fácil do que eu te ensinar como chegar lá, que aí você vai sozinho, tá? Então, ó, emitir GPS. Prontinho. O primeiro que apareceu é um site do Gov. Eu posso ver nesse daqui, que é o SAL, Sistema de Acréscimos Legais, que é esse o sistema de verdade que a gente faz a emissão, porque ele é um sistema vinculado à Receita Federal, mas eu vou te mostrar o caminho que vai ser mais fácil para você se lembrar depois. Talvez você não lembre desse nome SAL. Então, vamos fazer do jeitinho mais fácil, que é, vai primeiro nesse link do governo. Qual é o link confiável? Você tem que olhar sempre aqui, ó, gov.br. Se ele tiver desse jeito, ele é confiável. Se tiver outro nome aqui, desconfie. Tá vendo aqui embaixo? Ó, é sal.rfb, Receita Federal do Brasil.gov.br. Ele é confiável. Cuidado, porque tem muita coisa na internet que não é confiável. Então, muita atenção, tá? Vou clicar nesse primeiro para emitir. E aqui ele vai explicar. Ó, tem várias explicações. Mas você já vem direto aqui em iniciar. Prontinho. Ele já abriu para mim aquele site que eu falei para vocês que é o oficial. Ele só me redirecionou, que é o quê? O sal.rfb, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que a minha inscrição, quando eu comecei a pagar o INSS foi em 2010? Essa informação é importantíssima, porque agora a gente precisa falar qual é, aonde eu vou. Eu vou em contribuintes filiados a partir de novembro de 99. Aonde eu vou? Meu português aqui doeu meu ouvido agora. Onde eu vou, né? Aonde é sempre movimento. Então, onde eu vou? Esse daqui, o segundo, que é 29 de novembro de 99. Quem começou a contribuir antes dessa data, clica neste primeiro. Ele muda, na verdade, só uma questãozinha lá no sistema, tá? Mas não é algo tão grave também, não.
Então, vamos lá, vou acessar esse daqui. Primeira pergunta que ele vai fazer para mim: qual é a sua categoria? Você quer pagar o INSS, mas como? Que jeito que você vai pagar o INSS? E isso você precisa saber. Como que é? Você é o quê? Nós temos 5 tipos de segurados obrigatórios, ou seja, que eles têm obrigação de pagar INSS, e um segurado que é facultativo, ou seja, ele paga o INSS só porque ele quer pagar o INSS, ele não tem obrigação, tá? E aí a gente tem que vir aqui explicar qual que é o meu tipo de filiação. A gente pode fazer um vídeo depois falando só sobre os tipos de filiação para você entender cada um, mas de uma forma bem rápida e resumida. Eu tenho o contribuinte individual, que é aquele antigo autônomo, aquela pessoa que trabalha por conta, não é registrado, não é empregado de ninguém, ele trabalha sozinho, tá? Eu tenho aqui o doméstico, empregado doméstico, mas o empregado doméstico agora, quem tem que pagar o empregado doméstico é o empregador, é o patrão. Ele paga e faz a informação lá pelo e-social. Como que era antes? Antes o doméstico pagava por aqui, entendeu? Por isso que a gente tem ele. Ai, Tarine, mas eu sou diarista, eu trabalho uma vez por semana na casa de cada pessoa. Eu não sou doméstico? Não, não é. Você é contribuinte individual, entendeu? Se você não tem vínculo de emprego, você é contribuinte individual. Então, diarista, como o nome já diz, que trabalha lá por dia, é contribuinte individual, é autônomo, tá? O facultativo, que é essa pessoa que eu te falei que não trabalha, não recebe nenhuma remuneração por trabalho, mas quer pagar o INSS. Porque quer ter vínculo, quer estar assegurado caso aconteça alguma coisa. Então, é o facultativo. E o segurado especial é aquela pessoa que trabalha ou de forma individual ou em regime de economia familiar na agricultura, ou então na pesca artesanal, ou então no caso do indígena, que também consegue fazer uma contribuição facultativa nessa condição de segurado especial, tá? Eu vou fazer aqui para vocês a simulação como é o contribuinte individual. O mais comum vai ser contribuinte individual e facultativo. Então, vou fazer como contribuinte individual. Aqui ele traz a informação para mim, então eu preciso me identificar, coloca para mim qual é o seu NIT. A gente já salvou, lembra? Então eu vou colocar aqui o meu NIT. Não sou um robô, consultar. Pronto, já apareceu aqui para mim a informação. Categoria contribuinte individual, o meu NIT e o meu nome. Tá certinho, então, o meu NIT. Sou eu mesma. Vou confirmar. Perfeito. O que essa tela traz? Traz para a gente incluir agora a contribuição que a gente quer fazer. Então, primeira coisa que a gente vai ter que saber: quanto que eu tenho que contribuir? Cada pessoa, ela tem uma forma de contribuir, um código, e ela tem um valor que ela vai calcular a contribuição e um percentual que ela vai ter que pagar sobre este valor. Calma que eu vou te explicar. Uma pessoa que trabalha de forma autônoma, trabalha lá por conta, não tenho carteira assinada, tô lá fazendo meu crochê e vendendo, eu tô lá vendendo salgadinho, doce, faço bolo e vendo como eu comecei a trabalhar quando era pré-adolescente ainda, que era vendendo revistinha de Avon, Natura, tudo isso daí é autônomo. Quanto que tem que fazer a contribuição do autônomo? É sobre o valor da renda que a pessoa recebe no mês. O autônomo não paga sobre o valor que quer, ele paga sobre o valor da renda que ele recebe. Então, fui lá, faço bolo e eu vendi 3 mil reais de bolo esse mês. Então, qual que é o valor da minha contribuição? Eu vou calcular sobre 3 mil reais, entendeu? Então, pode ter variação nos valores, porque aí um mês eu recebo 2 mil, no outro mês eu recebo 4, no outro mês eu recebo 3.500 e vai variando. O que eu não posso? Eu não posso pagar menos do que o salário mínimo e eu não posso pagar mais do que o teto do INSS. E esse teto varia de ano a ano, tá? Então, esse mês que eu tô gravando para você, eu tô gravando em janeiro de 2026. Eu vou pagar referente a qual mês? Dezembro de 2025. Então, eu vou observar o salário mínimo de 2025,
o teto de 2025. Tarine, mas a gente está em 2026, não aumentou o salário mínimo? Aumentou, mas eu só vou pagar o mês de janeiro de 2026 em fevereiro, no mês da frente. Então, neste mês, eu vou contribuir como? Eu vou contribuir sobre mínimo, salário mínimo, máximo o teto do INSS de 2025. Entendeu? O que eu vou colocar aqui, então? Eu vou adicionar e aí eu vou colocar, primeiro de tudo, a competência. Lembra qual mês que eu estou pagando? Estou pagando de dezembro de 2025. Qual é o valor do meu salário, entre aspas, porque o autônomo não tem salário, mas qual é o valor que eu vou usar como base? Eu vou usar que eu recebi R$ 2.300 em dezembro de 2025. Estou colocando um valor simulado aqui. Confirmar. Pronto. Eu incluí aqui a contribuição. Se eu quiser emitir mais do que uma guia, eu já quiser emitir de outros meses, por exemplo, eu consigo já fazer aqui. Mas o que eu aconselho você a fazer? Emita sempre mês a mês, principalmente se você for autônomo, porque você tem que ver qual é o valor que você recebeu para poder emitir a guia. Ah, eu posso pagar então de agosto do ano passado, que eu esqueci de pagar? Depende, nem sempre você pode pagar, mas isso é assunto para um outro momento também. Se você quiser, coloca no comentário que eu posso gravar um vídeo falando sobre isso, tá? Aí entra o código de pagamento. O código de pagamento, tá vendo que tem várias opções? Ele vai depender dessa condição. Qual é o mais comum? O mais comum é ou a gente pagar pelo 1.007 ou a gente pagar pelo 1163. Tarine, mas eu não sei o que significa cada um deles. Você pode explicar? Posso. Tem uma tabela, tá, do próprio INSS que vai explicar o que é cada um. Então, vou vir aqui em contribuinte individual, tá? Contribuinte individual plano normal. Mensal, ou seja, contribuição todos os meses, ou referente a um mês, que é melhor explicar assim. Código 1007. Alíquota 20%. O que significa isso? O plano normal significa que eu tenho que pagar 20% sobre o valor do salário base, valor da remuneração, valor da renda, e observando o salário mínimo e no máximo teto, e esses 20% eles vão me garantir a aposentadoria por tempo de contribuição também. Então, escuta o que eu estou te falando. Esses 20% me garantem todos os benefícios do INSS, inclusive a aposentadoria por tempo de contribuição, ok? Então, se você está nessa situação, você vai escolher o código 1007. Se você estiver no plano simplificado, você vai contribuir em 11% sobre o salário mínimo só. Não importa qual é o valor do seu salário, vai ser 11% sobre o salário mínimo. Qual é o problema deste código? É que você não aposenta por tempo de contribuição, você só aposenta por idade. Percebeu qual que é a grande diferença entre esses dois códigos? Qual é o melhor para mim, Tarina? Eu queria saber qual é que vale a pena para mim. Vale a pena eu pagar em 20% no plano normal, no 1007? Vale a pena eu pagar em 11% no plano simplificado, no código 1163 e não me aposentar por tempo? Não sei. Se você tiver a oportunidade, faça um plano de aposentadoria com um advogado especialista em INSS que você confia, para ele calcular qual é o valor do investimento que você vai fazer, qual é o retorno que você vai ter sobre esse investimento, o que isso significa, quanto que você vai contribuir para o INSS nesse código 1007, nesse código 1163 e qual é o retorno que você vai ter, quanto você vai receber de benefício para você saber, compensa eu escolher qual código. Isso é muito individual. Ah, mas o meu vizinho sempre pagou no código. Esquece seu vizinho. Ai, porque o primo da minha cunhada, esquece o primo da sua cunhada. O que importa é você. Então, se você tiver a oportunidade, senta com um advogado especialista em INSS, que saiba o que está fazendo, porque ele está planejando o seu futuro, para que você realmente saiba o que é
que não vai doer no seu bolso, o que é que vai te trazer um retorno bom, tá bom? Escolhido isso, né, sabendo exatamente qual é o seu código, esquece os outros códigos aqui de trimestral, que isso é assunto para outro vídeo, tá? Vamos pensar só no mensal. Você vai vir aqui e vai escolher. Então, eu quero ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, eu sempre contribuí para garantir essa aposentadoria, é o meu benefício mais vantajoso, compensa para mim fazer o pagamento sobre isso, então eu vou escolher o 1007. Perfeito? Na hora que eu faço isso, ele pergunta qual que é a data do pagamento. O que eu preciso saber? Eu sempre devo pagar entre o dia 1º até o dia 15 do mês. Nunca pague antes, nunca pague depois. Nunca venha aqui no mês de janeiro e emita a guia para você pagar em janeiro deste mês de janeiro. Em janeiro você paga a guia de dezembro. Nunca venha aqui no mês de janeiro, faça a guia de dezembro e coloque para você pagar no dia 23, que é no dia que você vai ter dinheiro. Você está jogando o dinheiro fora. Pague sempre até o dia 15, tá? Então eu vou colocar aqui o vencimento no dia 15, que é o último dia. Mas eu vou sempre buscar pagar antes para não ter perigo de eu fazer uma contribuição atrasada. Vai acontecer alguma coisa, não deu tempo de pagar, fiquei sem internet, bloqueou minha senha do banco. Então, cuida bem disso, tá? Vou clicar aqui em confirmar e aí ele vem trazendo para mim o quê? As informações. 12 de 2025, que é a competência, o valor da contribuição, lembra que eu coloquei que era R$ 2.300? Então, 20% de R$ 2.300 é R$ 460. Como eu estou pagando certinho, em dia, eu venho aqui, não tem nada de juros, não tem nada de multa, o valor total é de R$ 460. Tá certinho? Perfeito. Venho aqui na caixinha, seleciono e clico em emitir GPS. Eu não vou emitir porque eu não faço a contribuição desse jeito. Eu sou empresária, eu tenho uma empresa, um CNPJ, então meu pagamento é diferente, tá? Mas se fosse assim, eu só viria aqui e emitiria GPS, ele ia sair a guia para mim com o código de barras e aí eu ia conseguir fazer o pagamento pelo Internet Bank, pela lotérica, pelo banco, a forma como for mais fácil para você, tá bom? E aí, com isso, eu consigo ter a minha contribuição previdenciária pro INSS. O que você achou desse vídeo? Esclareceu bastante a sua dúvida? Você vai conseguir fazer a emissão da sua GPS agora sem medo, sem receio? Tem alguma coisa ainda que tá te deixando inseguro? Deixa para mim aqui no comentário que eu posso gravar um vídeo explicando sobre isso. A minha intenção é trazer para você uma informação muito acessível para que você no futuro tenha o melhor benefício do INSS no momento em que você precisa. Ficou doente com incapacidade para trabalhar, você precisa se aposentar, chegou lá a sua tão sonhada aposentadoria para realizar seus sonhos. Eu quero que você receba o melhor. Só que para você ter esse melhor no futuro, você tem que pensar e fazer o melhor agora. Então, se você ainda não me acompanha nas redes, me acompanha porque tudo que é informação sobre INSS, sobre servidor público, eu publico, deixo você informado sobre tudo, além de trazer, sempre que possível, tutoriais como esse daqui. Até o nosso próximo vídeo.